Excelentíssimo senhor doutor ministro Luiz Fux, presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor doutor ministro Alexandre de Moraes, relator da presente ação, na pessoa de quem cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, representante do Ministério Público Federal, representante da Advocacia Geral da União, senhoras servidoras, senhores servidores e público que nos acompanha. Sou Gabriel Sampaio, advogado da Conectas Direitos Humanos, organização da sociedade civil que já se manifestou por ocasião do julgamento da medida cautelar da presente ação e que mais uma vez vem na condição de amiga da Corte perante esse Supremo Tribunal Federal reafirmar o seu compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito, reafirmar o seu compromisso com a defesa dos direitos e garantias fundamentais tão caros à nossa sociedade civil e também a esta egrégia corte, que sofre, lamentavelmente, com ameaças proferidas pelo Poder Executivo Federal, sejam elas já repelidas na nossa atividade enquanto sociedade civil, mas também por meio da sua atividade perante esta corte e também nessa ação. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental tem como questão de fundo a tramitação das medidas provisórias, mas para além disso, tem como questão de fundo o processo legislativo federal e como se pode compatibilizar esse processo legislativo com esse lamentável período de pandemia vivido em nosso país, vivido e sentido pela morte de mais de 575 mil pessoas, a quem também homenageamos por meio dessa sustentação oral. É fundamental que esta Suprema Corte reafirme o papel do Poder Legislativo na tramitação das medidas provisórias. Como bem sabemos, esse instituto tem um regramento constitucional que foi evoluindo desde a Assembleia Constituinte. Se em sua origem há uma tradição autoritária em superação aos decretos-lei, mas também uma origem histórica associada ao regime parlamentarista, o Brasil foi construindo também com a ajuda do Supremo Tribunal Federal uma doutrina, uma teoria e uma jurisprudência sobre as medidas provisórias que foi conferindo em seu caráter excepcionalíssimo espaço para que a deliberação do parlamento pudesse refletir a necessidade democrática de discussão por parte das casas legislativas. E somente com a garantia da comissão mista atuante, também reforçada em decisão em ação direta de inconstitucionalidade por este Supremo Tribunal Federal, é que a sociedade civil tem garantida a sua participação nesse processo legislativo. Não à toa, esta egrégia corte reconheceu a imprescindibilidade da atuação da comissão mista, não mero rito de passagem, mas sim espaço para que o parlamento pudesse, ainda que em curto espaço de tempo, debater e deliberar sobre as diversas contribuições parlamentares que fazem parte da tramitação de qualquer medida provisória. Nós temos, por exemplo, hoje no país em tramitação medidas provisórias que têm forte impacto na vida cotidiana da sociedade civil. Como exemplo, podemos citar medida provisória que altera sensivelmente a legislação trabalhista, mas que lamentavelmente sofre o impacto deste momento em que as comissões mistas de medida provisória não estão em funcionamento. Em um paradoxo,
porque a despeito da garantia dada por esse Supremo Tribunal Federal para a tramitação legislativa devida das medidas provisórias, foi autorizado em caráter excepcional que o parecer da comissão mista fosse apresentado em plenário. E o paradoxo de hoje é que o parlamento foi capaz de se organizar para realizar reuniões, em parte presenciais, em parte virtuais, de diversas comissões, a CCJ da Câmara, a CCJ do Senado, comissão mista do orçamento, todas elas podendo se reunir com ampla participação parlamentar e inclusive com possibilidade de realização de audiências públicas contemplando a participação da sociedade civil. Mas neste momento, a despeito da medida cautelar proferida nessa presente arguição, não há o funcionamento da comissão mista das medidas provisórias. Não haveria comissão mais importante a trabalhar no Congresso Nacional que não a comissão mista, por debater nesse momento de pandemia assuntos da mais relevante urgência para o país. Não é possível que o processo legislativo possa prescindir das contribuições da sociedade civil. É por isso que viemos aqui nessa presente ação e neste momento de sessão apresentar o posicionamento da Conectas Direitos Humanos em consonância com aquilo que já foi decidido em sede de medida cautelar, opinando, portanto, favoravelmente para que seja confirmado aquele julgamento, mas que, com um adendo, seja reafirmada a importância do trabalho da comissão mista de medida provisória. Nesse momento, há motivo suficiente para resgatar a força da deliberação desta Egrégia Corte, que já reafirmou o papel das comissões mistas e que se provou ao longo deste período de pandemia ser absolutamente compatível com as possibilidades tecnológicas e do Congresso Nacional em absorver o funcionamento dessas comissões e também assegurar a participação da sociedade civil nesse processo legislativo, que possa, portanto, em julgamento de mérito, ser reafirmada a incompatibilidade do dispositivo normativo do Congresso Nacional que restringiu a possibilidade de reuniões da comissão mista de medida provisória. Muito obrigado.